Fala turma, bom dia, hein? Segundona aqui pós-eleição, dia 7 de outubro de 2024, aqui às 7 horas e 18 minutos. Bom dia a todos, pessoal que tá entrando aí, que está nos acompanhando, pessoal que tem nos assistido gravado aqui ou no YouTube. Bom dia a todos. Eu sei que nós estamos na segunda-feira pós-eleição aí, gente com ressaca da vitória, gente com ressaca da derrota, mas como aqui no nosso país, às vezes a gente decide iniciar novos projetos e novas metas, é no início do ano, é após carnaval, é após a Semana Santa, é após a eleição, e nessa segunda-feira, pós-eleição, nós decidimos falar sobre como você pode montar aí seu cronograma de estudos de uma forma mais eficaz aí para você alcançar suas metas. E aqui já iniciando a nossa preparação para um projeto 2025, né? Então nós vamos iniciar agora em outubro essa preparação. Nas próximas 2 semanas, a partir de 7h30, 8 horas, nós vamos estar aqui fazendo lives diárias com vocês, pelo menos aqui durante 2 semanas, e aí a gente vai ver esse planejamento mais para frente. E nós vamos iniciar esses dias falando sobre cronograma de estudos, como você montar seu cronograma, como você traçar suas metas de longo prazo, metas de curto prazo. E vamos tirar dúvidas aqui, o pessoal que quiser mandar perguntas, quiser compartilhar essa live com amigos e conhecidos, familiares, pessoas que têm interesse no tema. Nós vamos falar muito sobre o hábito da leitura, o estudo para pessoas que estão querendo se preparar para concursos públicos, pessoas que querem estudar para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento de uma habilidade profissional, para ingressar no mercado de trabalho, ou mesmo para ficar, se profissionalizar mais em um mercado de trabalho na qual você já faz parte. Então, quando eu digo desenvolvimento de habilidades dentro da comunicação, oratória, persuasão, habilidades de vendas, habilidades de marketing, eu não vou dar aula sobre marketing, sobre vendas, sobre persuasão. Eu vou te ensinar como você pode extrair melhor o conteúdo, como você pode, do que você está estudando, e como você pode escolher o que estudar, quais os critérios deverão levar em conta, e inicialmente como organizar esse cronograma de estudos aí para que você possa alcançar aquilo que você busca. Então, antes da gente iniciar, papel e caneta na mão, para quem gosta de anotar, e eu indico que você anotar, né, com um papel e com caneta, é importante, você consegue memorizar melhor. Mas Anderson, eu estou aqui assistindo sua live no Instagram, não estou com papel e caneta, estou com meu computador aberto. Então abre uma folhazinha no Word aí, editável, abre essa folha no Word e faz as suas anotações. Anderson, eu estou assistindo em outro dispositivo, mas eu estou com o meu tablet. Então coloca nas notas e vai anotando aí os feedbacks que você vai tendo e colocando aí para você e tirando da cabeça no momento que esse feedback vem. Isso é importante, porque às vezes você deixa de anotar na hora e esquece. Então anota, não precisa anotar ipsis literis o que eu estou falando, não é uma transcrição de áudio. Anote apenas os seus feedbacks, o que você está conseguindo compreender, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria tratar com vocês no nosso encontro de hoje é a importância de você montar um cronograma de estudo personalizado, tá? Anderson, você vai me ensinar, você vai trazer aqui um cronograma de estudo personalizado para mim? Claro que não. Esse cronograma, ele é montado por você. Ele é montado, a estratégia, ela precisa ser sua. Eu não trago fórmula mágica, eu não trago um cronograma padrão que deve ser aplicado para todo mundo, porque eu acredito que isso não se aplica de uma forma geral. E aí é que a gente entra nesse ponto da aula, justamente no ponto em que é importante, aí se você quiser anotar, é importante que você reconheça as suas necessidades individuais, né? Que você reconheça
o seu estilo de aprendizagem. E aí, quando eu falo em necessidades individuais, eu te pergunto, você está estudando para quê? Você está se preparando para quê nesse momento? Você está se preparando para um concurso público? Ou você está estudando para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, como eu já falei aqui, para desenvolver uma habilidade? Eu estou estudando porque eu quero me tornar um comunicador melhor, eu quero melhorar a minha oratória, eu preciso melhorar a minha... Eu sou vendedor e preciso melhorar a minha performance nas vendas, eu quero entender mais sobre produtividade. Então, o primeiro ponto aqui é você identificar e saber para que você está estudando. Qual o seu objetivo com o seu estudo? Não, Anderson, eu só quero estudar, ter um conteúdo ali diário para que eu possa me desenvolver pessoalmente em áreas diversas, espiritualidade, família, criação de filhos, finanças. Então, você tendo esse ponto de partida por onde, qual o tema que você quer estudar, o que você precisa aprender, isso é um ponto mais importante, tá? E aí você decide para que você quer estudar. Segundo ponto, dentro do que você decidiu estudar, a gente precisa conseguir entender um pouco quais são as suas necessidades individuais. E aí eu vou citar o exemplo aqui do concurso público. O pessoal que está se preparando também para a prova da OAB, já que nós temos aqui sua grande maioria estudantes de direito, profissionais do direito. Pessoal que está estudando primeiro com concurso público, você está estudando com concurso público, você já viu, você sabe qual a carreira você quer? Em um outro momento eu vou fazer uma live aqui só falando de carreiras jurídicas. Então aqui é pessoal do jurídico, pessoal do direito. Você sabe qual carreira você quer? Você já pegou o edital daquela carreira para analisar quais matérias são cobradas em uma prova para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, procuradorias estaduais, municipais ou federais, ou mesmo delegado de polícia, dentre outras carreiras policiais. Então vamos lá, você já decidiu a carreira dentro desse universo, você já viu o edital? Dentro desse edital, você vai analisar as matérias lá, direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Isso eu estou falando, tá, gente, para quem a área do concurso público, o pessoal do direito. Estou trazendo um exemplo. Então, civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal, processo, dentre as outras inúmeras matérias cobradas aí por vezes de maneira diversificada, seja na esfera federal ou estadual. E aí, dentro dessas matérias, quais aquelas disciplinas que você tem uma base melhor? Quais aquelas disciplinas que você tem uma base mais fraca? É importante que você tenha essa avaliação. Professor, não sei ainda qual é a disciplina que eu tenho uma base melhor e qual é a disciplina que eu tenho uma base mais fraca. Ok, você vai iniciar o estudo com uma estratégia diferente. Primeiro que se você está estudando para concurso público, você vai ter que estudar todas as disciplinas daquele edital. Tá? Só que para cada disciplina você pode dar um peso maior ou menor. Exemplo, estou estudando disciplina de direito constitucional e administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Essas 6 disciplinas são 60% da prova. Um exemplo. Então, eu estou olhando para as minhas necessidades, eu estou voltando lá ao ponto de partida, olhando, analisando as minhas necessidades individuais. Tá? Estou fazendo um reconhecimento, uma autoavaliação das minhas necessidades individuais. Então, primeiro, eu decidi sobre o que eu quero estudar. Segundo, eu preciso analisar quais os meus pontos fortes e quais os meus pontos fracos, fortes e fracos. E aí aqui eu trago o exemplo de quem está se preparando para concurso público. Escolheu carreira, olhou edital. Dentro do edital, você vai analisar quais são as matérias que são mais cobradas, a quantidade de questões que são mais cobradas, para que você possa colocar ali um peso maior em cima das disciplinas que têm uma quantidade maior de questões. Professor, não vou estudar aquelas disciplinas que tem menos questões, que geralmente são cobradas em uma abordagem mais simples e com menos questões. Não, você vai estudar. Só que você não vai colocar a mesma intensidade que você coloca lá, que você vai colocar a mesma quantidade de horas
e de tempo de estudo naquelas disciplinas que possuem mais matéria, que caem com maior complexidade, que são cobradas em um número até maior de questões. Então é importante que você faça essa autoavaliação para que você possa aí montar o seu cronograma de estudos de acordo com essas suas necessidades individuais, e isso você só vai sabendo à medida que você fizer esse primeiro passo. Aí, não, Anderson, eu não estou estudando para concurso público, tá? Eu estou me preparando, eu quero entender mais sobre hábitos. Tá? Eu preciso entender mais sobre hábitos. Ok, o que é que eu faço? Já que, Anderson, eu não tenho um edital, eu não tenho, você citou o exemplo do concurso público, e não tem uma quantidade lá de 300 disciplinas para estudar. O que é que eu faço? Você quer aprender sobre hábitos? Aí eu vou te dar uma dica. Você entra lá na Amazon, tá? E aí eu estou te trazendo a Amazon, não ganho nada, não tenho indicação, nem afiliado eu sou da Amazon, tá? Para venda de livro. Mais um exemplo, você entra lá na Amazon, você vai pesquisar livros sobre hábitos. Quer aprender sobre hábitos, vai pesquisar livros sobre hábitos. Aí você vai encontrar lá o Poder do Hábito, Micro Hábitos, Hábitos Atômicos, e mais o Milagre do Amanhã, e mais uma infinidade de livros falando sobre hábitos. Qual o primeiro ponto que eu vou olhar? Mais vendidos. Tá? Olhe quais são os mais vendidos. Segundo, os que têm mais avaliações e a pontuação. Se você for olhar lá, Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, são livros que têm uma avaliação altíssima. Acho que Hábitos Atômicos tem uma avaliação de 4.8 e Poder do Hábito tem uma avaliação de 4.7. São avaliações altíssimas. E aí você pode analisar aí, os comentários de quem já leu, para decidir qual livro você vai começar. E aí eu já trago até a dica. Quem vai começar? Eu comecei lendo o Poder do Hábito, mas se eu fosse começar hoje, eu começaria lendo Hábitos Atômicos. Tá? Então aqui eu trago um mapa para isso. Tá? Então, Anderson, eu decidi que eu quero aprender sobre hábitos, eu fiz a escolha do livro, e agora o que é que eu faço? Tire assim como para quem está estudando para concurso, isso se aplica aos dois. Qual horário do dia você tem livre? Qual horário do dia a sua produtividade ela é mais aflorada no sentido de você colocar energia para a leitura? Tá? É pela manhã? Não, eu prefiro estudar na parte da tarde porque eu tenho um tempo livre. Não, eu preciso estudar na parte da noite porque pela manhã e pela tarde eu já tenho ocupações que não me permitem fazer isso. E isso vai ser muito de acordo com a sua rotina. Então você vai escolher o horário que se adequa à sua rotina. Anderson, eu não tenho horário. Vai ter que arrumar. Já que você tem esse projeto de estudar para qualquer que seja aí a sua meta, o seu objetivo, você precisa tirar um tempo, porque não vai entrar informação assim por osmose, né? Na verdade, você vai precisar ler, vai precisar estudar. E aí aqui, ainda dentro dessas outras dicas, né? Ainda dentro dessa avaliação individual dos seus estudos, e aí eu falei lá do concurso público, e aqui quem quer desenvolver habilidades profissionais, por exemplo, aí eu falei sobre hábitos. Tanto no caso do concurso, como para quem está estudando sobre hábitos, é interessante, ou sobre outras matérias, mas é interessante que você, ao fazer a leitura do livro, você ficou com uma dúvida. Aí você vai lá no YouTube e coloca para ver se você encontra um vídeo sobre dúvida. Anderson, não é melhor comprar um curso? Aí a gente vai falar sobre curso em um outro momento, tá? Mas se você for procurar hoje no YouTube, você vai encontrar vídeo de tudo. Então deixe para adquirir um curso no momento que você vê a necessidade de aprofundar mais alguma coisa. Porque de repente, aqueles vídeos ali iniciais, já que você está em uma fase inicial de aprendizado, podem suprir essa necessidade. Então isso pode ser mais uma ferramenta aí nessa sua busca pelo conhecimento, através da leitura, através da organização de um cronograma. E a gente está falando aqui justamente sobre a importância de você ter esse seu cronograma de estudo personalizado. Antes eu posso usar o chat GPT.
você pode usar o ChatGPT e qualquer outra ferramenta de inteligência artificial para fazer pesquisas que vão te ajudar a estimular a tua criatividade, inclusive complementar informações que você busca naquele momento. Então, se você está lendo sobre hábitos, você lê o capítulo de um livro lá do Hábitos Atômicos, e aí eu disse, pô, gostei desse capítulo, entendi, compreendi, mas eu vou olhar um vídeo sobre ele no YouTube para ver, não sobre o capítulo em específico, sobre esse tema, porque eu fiquei com uma pequena dúvida. Coloca lá no YouTube, vai fazer a pesquisa, vai encontrar, se duvidar, vários vídeos sobre o tema. Não esclareceu, ou esclareceu, mas eu busco mais exemplos práticos, eu busco entender um pouco mais sobre aquilo. Vai lá no ChatGPT, cria lá a sua conversa e faz as perguntas que estão vindo na sua cabeça, que você não encontrou a resposta no livro, que você não encontrou a resposta lá no YouTube, lá no vídeo, e que podem lhe ajudar a desenvolver um pensamento ali, a desenvolver um raciocínio mais crítico e estimular a sua criatividade. É para isso que a gente deve usar aí as ferramentas de inteligência artificial, para desbloquear a criatividade, não simplesmente para copiar e colar. Então, um dos pontos-chave importante aqui nesse nós estamos falando sobre a importância de você montar esse cronograma de estudos personalizado. O primeiro ponto que a gente começou a falar foi o reconhecimento das suas necessidades individuais e uma autoavaliação, certo? E aí um outro ponto aqui ainda dentro de reconhecimento de necessidades individuais e avaliação que eu queria tratar com vocês, tá? É importante que você tente descobrir, eu acredito que muita gente já sabe, mas se não sabe, a gente vai utilizar um passo a passo para tentar descobrir qual estilo de aprendizado você mais se adequa, qual a forma de aprendizado você consegue reter mais informações. Anderson, não estou entendendo, como assim? Me explica aí. E aí eu te trago a seguinte pergunta, ou a seguinte informação. Você é mais auditivo, você é mais sinestésico ou você é mais visual, tá? E aí a gente vai explicar passo a passo de cada um desses pontos aqui. Anderson, por exemplo, eu sempre fui muito auditivo. O que seria eu ser mais auditivo? Eu gosto muito de aprender através do ouvir. Eu sempre gostei muito de assistir aula. Tá? Sempre me adequei, quando eu estudava para concurso, eu fazia cursinho. Depois, e aí por isso que eu falo dos dois temas aqui, tanto estudo para concurso como estudo para o desenvolvimento pessoal e de habilidades pessoais. Depois da minha saga no concurso, mais na frente, eu passei fora a ensinar pessoas sobre esse tema, mas assim, a buscar um conhecimento de um estudo para o desenvolvimento pessoal e para desenvolvimento de habilidades profissionais, de outras habilidades, comunicação, oratória, dentre outros, que a gente vai falar aqui ainda muito sobre isso. Mas na minha busca, lá quando eu estudava para concurso, eu fiz cursinho, eu gostava de assistir aula, gostava muito de assistir aula, eu conseguia reter muita informação. Anderson, mas ficava só assistindo e ouvindo? Não, eu gostava de ouvir e anotar. E aí quando eu falo no anotar, eu vou já para uma parte sinestésica, que é você colocar em prática ali em ação. Você ouvir e anotar. Por isso que eu disse para vocês, um papel e caneta na mão, então coloca aí o Word aberto, anota de alguma forma. É importante, você sempre vai ter um desses sentidos mais aflorados, mas isso não quer dizer que você possa abandonar, esquecer os demais. Mas eu, por exemplo, gosto muito de ouvir podcast no meu carro, quando eu estou viajando. Eu gosto de ouvir aulas, continuo assistindo aulas até hoje, mesmo assistia na época que eu estava para concurso. E nessa fase em que eu busco já o desenvolvimento pessoal e de habilidades outras, as quais lá no direito eu não tinha, eu continuo assistindo cursos, eu compro cursos e leio livros. E faço anotações. Mas o meu auditivo, ele é muito forte. Quando eu não estou conseguindo anotar, quando eu não estou conseguindo ler, eu estou ouvindo algo para aprender. Tá? Então, às vezes você consegue, você tem um sistema,
auditivo de aprendizado, mais que ele tem uma influência maior ali na sua capacidade de aprendizado. Tem gente que é mais visual, tem gente que não se ouvir uma coisa, quando dá com 2 minutos já perdeu ali por completo a conexão com o que estava ouvindo. Né? Já começa a ouvir 1 minuto ali, uma aula, um podcast, e aí o professor pá, com 2 minutos você já está voando. Tem gente que é muito visual, também eu tinha amigos que estudavam para concurso, eles não gostavam de aula, eles só gostavam de ler o livro, mas era o livrão mesmo, que passava de 100 páginas, sem nenhum subtítulo, o que hoje é muito difícil você encontrar um livro, em quaisquer das áreas, seja do direito ou fora dela, que você não encontre subtítulos ali quebrando aquela sequência de muitas páginas. Né? Então, justamente para influenciar aí no visual. E tem mais, e aí você vai ver a diagramação de vários livros que trazem não apenas subtítulos, como títulos menores ainda dentro do subtítulo, para você ir quebrando o raciocínio, entendendo onde está parando, onde está iniciando e onde está dando continuidade àquele estudo. E aí você vem quadros, listas, mapas mentais. Então tem gente que tem o visual, mas uma capacidade de aprendizagem mais visual. E tem pessoas que têm a capacidade mais sinestésica, ou seja, se você estiver lendo um livro, você tem que estar anotando e revisando, ou praticamente fichando. Se você estiver assistindo uma aula, você só está assistindo a aula, você só consegue aprender se você anotar. E aí, assim, se você já tem uma noção de qual estilo de aprendizagem se adequa mais a você, você pode guiar isso aí na organização do seu cronograma de estudos. Em que ponto? Anderson, eu não me dou com o auditivo. Não gosto de ouvir podcast, não aprendo, não gosto de assistir aula. Ok, irmão. Adoro e aprendo lendo. Então pega o livro e começa por ele. Tá? Pega o livro e começa por ele. E aí depois a gente vai falar sobre como escolher aí livros nos 2 sentidos que nós estamos tratando aqui hoje. Concurso de desenvolvimento pessoal. Mas você já sabe que vai começar com a leitura. Tá? Você já sabe que vai começar com a leitura. Anderson, eu não consigo ler sem estar aqui com os meus, por exemplo, os meus marca-textos. Eu preciso estar marcando tudo, eu preciso estar riscando com caneta, colocando marca-texto. Depois a gente vai ter uma aula também sobre como você utilizar melhor os marca-textos aí para quem é mais sinestésico. Eu não consigo aprender se eu não fichar, se eu não resumir aquele capítulo. Mas eu perco muito tempo. Calma, você perde tempo quando você está tentando aprender de uma forma que você não retém. Isso é que é perca de tempo. Mas se você está utilizando um método de aprendizado na qual você tem facilidade de reter aquela informação e aprender, é melhor você ficar nele sem se preocupar com o tempo do que ficar correndo, tentar correr contra ele aí, principalmente quando você está tentando apenas se desenvolver naquele assunto e não está procurando fazer uma prova, né? Um concurso, um teste de seleção. Mas voltando aqui para o outro ponto. Então a gente falou de pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas e pessoas que são mais sinestésicas. Anderson, eu posso conciliar os 3? Você deve conciliar os 3. Na verdade, o ideal é que você concilie os 3. Como? Aí eu vou citar exemplos. Anderson, eu sou mais visual. Como é que eu faço? Bom, eu estou lá estudando. Você está estudando para concurso público, está lá estudando direito penal. Tá? A turma do direito penal que está aí nos assistindo está estudando direito penal, está estudando erro de tipo, que é um capítulo, uma matéria enorme dentro do direito penal lá na parte geral. Você está estudando lá erro de tipo, você lê o livro falando sobre erro de tipo, e aí quando você está lendo o livro, já estou usando o meu visual, o livro vai trazer gráficos, vai trazer listas, comparações,
exemplos práticos, mas aí você está lendo e você também está anotando num caderno ou anotando em no seu Word aqui, por exemplo, ou nas notas lá do seu tablet, né? E aí eu não vou nem dizer para anotar no celular, porque se você tiver com o celular na mão, você vai querer olhar outras coisas. Então, tá anotando ali fora do livro. Não é para anotar o livro completo, você não precisa copiar o livro. O que você precisa anotar é o raciocínio que você adquiriu daquele trecho que você leu. É o que você entendeu, para que você possa ir fazendo resumos para que você não tenha que voltar lá e ler 800 páginas sobre o mesmo tema. E sim, ali pelo menos, vamos citar aqui 100, 200 que você resumiu, tá? Então, eu estou utilizando o meu visual e eu estou utilizando o meu sinestésico. Também estou riscando com marca-texto verde alguns pontos, azul, referências. Estou utilizando esse rosa aqui para as exceções, para os mais importantes. Estou utilizando o laranja lá no que já foi questão de prova, justamente para quando você for revisar, você já saber que cada cor significa uma coisa e você já direto nela, sem você precisar passar por toda aquela construção que o livro vai te fazer para você compreender o raciocínio. Porque você já passou por essa fase, né? Então, você está utilizando visual, está utilizando sinestésico. Entendi o tema. Lendo, anotei, tenho minha revisão. Mas eu posso melhorar ainda mais a minha compreensão. Aí eu vou lá naquele ponto. Se você tem um curso que você compra e gosta e assiste a aula, você pode ir lá na aula específica sobre esse tema. Não, Anderson, eu não tenho curso. Então coloca lá no YouTube que tem um monte de vídeos sobre esse tema. Você pode até encontrar uns vídeos iniciais que não vão te explicar tão bem, mas vai em algum momento encontrar algum que fale bem lá sobre o erro de tipo, o erro de proibição, traga exemplos práticos. Ok, mas eu ainda tenho dúvidas. Eu faço sempre esse passo a passo. Tenho dúvidas que o livro não está me tirando, que o meu vídeo lá não está me tirando, seja a aula, seja o vídeo no YouTube, e eu tenho perguntas aqui na minha cabeça. Vai lá para o ChatGPT e utiliza essa ferramenta para te ajudar a esclarecer essa dúvida que tu tem ainda e que você não encontrou nas matérias que você está estudando. De repente existem até já questões que tratam sobre isso. Então esse é, por exemplo, um caminho que você pode fazer utilizando aí as três formas de aprendizado, seja você visual, sinestésico ou auditivo. Anderson, mas eu sou auditivo, como é o meu caso. Eu sempre gostei de iniciar o meu ponto de partida sempre foi assistir aula. Eu nunca gostei de iniciar pela leitura de um livro e depois assistir aula. Eu sempre gostei de assistir aula, ter uma compreensão do tema, e aí eu vai para o meu auditivo, vou para o meu sinestésico, porque à medida que eu assisto a aula, eu anoto, tá? Eu anoto, e esse ato de assistir, ouvir e anotar, ele fixa muito na sua cabeça, independente do seu método de aprendizado, porque você está testando os três. Então eu sou mais auditivo, então geralmente eu começo para me introduzir no tema por algum curso que eu estou fazendo ou por vídeos mesmo no YouTube. Então começo a ouvir, começo a anotar, depois decido aprofundar e vou para um livro específico. Estou agora lendo sobre comportamento humano, desenvolvimento, outras áreas, espiritualidade, produtividade. Eu gosto sempre, assim, eu já fiz inúmeros cursos, mas eu gosto sempre de assistir, ver um curso, ver um livro e me aprofundar no tema. Antes, tu nunca começou por um livro? Claro que já. Óbvio que vai encontrar curso para tudo que é coisa. Mas às vezes tem alguns livros que eu já começo por ele e aí depois, que são bem indicados, né, sobre produtividade, por exemplo, mas depois eu busco algum curso que possa me ajudar a montar ali um planejamento ou assistir alguns vídeos que ajudam a esclarecer sobre alguns temas. Então sempre faço isso também ajuda bastante, né? Uma outra característica das pessoas auditivas, elas gostam muito de ler ouvindo a própria voz. Às vezes você está lendo um livro, tem gente que lê o livro em voz alta. Eu confesso que mesmo eu sendo auditivo, eu nunca gostei de ler o livro em voz alta.
Mas uma das coisas que eu gosto de fazer é, ao ler, anotar. As minhas anotações, no momento que eu estou revisando, eu gosto de explicar elas para mim como se eu estivesse explicando para outra pessoa. E isso me ajuda muito a fixar os temas aos quais eu estou estudando. Então eu consigo, não é que eu consiga, eu faço dessa forma, eu anoto e depois dentro das minhas anotações, minha anotação fica como se fosse um passo a passo, né, um histórico. À medida que eu estou lendo naquela sequência, eu vou fazendo um passo a passo nas minhas anotações. E ao final, eu gosto de revisar as minhas anotações explicando para mim mesmo, como se eu estivesse explicando para vocês, como se eu estivesse explicando para uma sala de alunos, porque aquilo faz com que eu crie um roteiro na minha cabeça e com que eu faço melhor aquelas informações, tá? Então, é importante que você possa utilizar essas 3 situações aí. Então, primeiro ponto para você montar o seu cronograma de estudos. Aí a gente está falando da importância de você montar um cronograma de estudos. Você reconhecer as suas necessidades individuais e fazer uma autoavaliação. Segundo ponto, para quem está anotando, aí já coloca eficiência e eficácia. Tá? Gente, quando você se autoavalia, monta um cronograma, você perde menos tempo. E o fato de você perder tempo na organização de todo aquele contexto na qual você está querendo aprender sobre um assunto, faz com que você ganhe mais eficiência e eficácia no momento de estudo. Imagina se você disse, hoje eu vou estudar sobre hábitos. E aí você senta e diz assim, não, mas primeiro eu vou procurar um livro sobre hábitos. Aí você vai começar a procurar o livro. Eu vou olhar se tem algum PDF dele na internet. Aí daqui uma hora, por vez você vai ter conseguido alguma coisa, algum material sobre aquilo para pensar em começar a estudar. De repente já tem outra coisa para você fazer. Quando você faz essa autoavaliação, quando você decide o que você vai estudar, escolhe o tema que você vai estudar e já deixa aquilo dentro de um cronograma organizado, onde você já sabe o que você vai estudar, seja lendo um livro, seja assistindo uma aula e anotando, você já não perde tempo, você simplesmente senta e estuda. E isso você vai adequar de acordo com os seus horários, de acordo com a sua rotina e o momento em que você entende que tem mais produtividade, e você consegue estudar, tá num local mais silencioso, sem barulho, consegue aprender melhor. Gente, é tipo igual uma dieta. Tu é uma dieta, tu não tem que seguir aquela dieta, tu sabe o que comer e a hora que comer. Então montar um cronograma de estudo é você saber o que vai estudar, que horas vai estudar dentro de um planejamento, dentro de uma rotina aí diária, onde você já vai direcionado para aquilo. Então, quando você sentar, às vezes você senta, você ainda vai buscar o que estudar. Aí você já perde um tempo danado, porque te dá uma confusão mental. Aí, de repente, quando você decide, minutos, às vezes meia hora depois, o que vai estudar, você decide por onde vai estudar. Porque dentro do título, dentro daquele tema, sempre tem um subtema. Aí, de repente, você leva mais 10, 15 minutos para escolher isso. Aí você diz, eu esqueci a água. Aí você levantou e foi buscar a água. Agora eu queria um café. Aí você levantou e foi buscar o café. Eu devia ter colocado o marca-texto. Tá ali, não tá aqui do meu lado. Aí se levantou para buscar o marca-texto, passou uma hora. Essa quantidade de distrações faz com que você tenha muita dificuldade de dar início. Então, monte o seu cronograma. Se planeje, porque o planejamento ele gera foco. O planejamento gera foco. Então, quando você senta para estudar, você já sabe o que vai estudar, que você tem um cronograma de estudo, aquilo já te traz mais foco e concentração. E um terceiro ponto, anotem, você montar um cronograma de estudos te previne aí essa sobrecarga e um estresse mental.
tá? Justamente por quê? Porque quando você está com esse cronograma bem ajustado aí na sua rotina, e você consegue distribuir de uma forma equilibrada o que vai estudar durante o dia, durante a semana, durante o mês. Sem contar que, à medida que você vai estudando, você vai fazendo anotações para saber o que já foi estudado, o que precisa ser revisado, né? Qual é o momento certo que eu tenho para, por exemplo, estou preparando para concurso, de resolver questões. Ou qual é o momento certo se eu estou, por exemplo, desenvolvendo uma habilidade como vendas, eu sou vendedor. Qual é o momento certo em que aquele tema que eu aprendi dentro de vendas eu posso utilizar, fazer exercícios práticos para aprimorá-lo. Então, dentro de um planejamento, você vai tirando uma sobrecarga de estresse mental, estresse físico, à medida que você mantém algo organizado, mantém uma rotina organizada e uma rotina mais firme e consistente. Então é importantíssimo que você faça isso, você, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo na nossa plataforma Além do Diploma, aqui no Instagram ou no YouTube, que você possa montar esse seu cronograma aí de acordo com o seu planejamento, levando em consideração uma autoavaliação, como nós já falamos, levando em consideração a sua rotina, o tempo que você tem para estudar, a organização do seu dia, o seu momento de produtividade, porque isso vai fazer com que você aumente sua eficiência e eficácia no momento do estudo para reter conhecimento, reter leitura, evitando aqui, por exemplo, também, já um terceiro ponto, evitando a sobrecarga e esse estresse mental. Aí, Anderson, nesse momento do planejamento, aí eu queria que você me explicasse melhor. Nessa terceira parte que eu falei, você vai fazendo anotações, tá, gente? Por exemplo, eu estou estudando, e aí eu gosto de trazer os dois exemplos. Eu estou estudando para um concurso público. Então, estou estudando ali direito constitucional. Eu tenho dentro do meu cronograma, eu estou estudando direito constitucional. Dentro de direito constitucional, eu estou estudando controle de constitucionalidade. Então, vou ter que terminar aquele tema. Anderson, eu terminei controle de... Eu li aqui hoje algumas páginas do livro ou do meu material em PDF sobre controle de constitucionalidade, mas assisti aula e fiz algumas anotações. Não terminei o tema. Já é momento de eu resolver questões? Não indico. Por isso que é bom você fazer essa autoavaliação. Termine o tema. Termine o tema controle de constitucionalidade, por exemplo. E aí, depois que você terminar o tema, é o momento de você partir para exercícios práticos, para você resolver questões. E aí você já vai escalar se está seguindo um edital, ou se não tem edital, mas sabe que tem um padrão, aquilo ali é cobrado dentro de qualquer prova, das provas às quais você pretende se submeter, você já anota, controle de constitucionalidade estudado, data tal, você já sabe que estudou. Anotei no caderno, fiz um breve resumo no meu Word, botei no Word, botei numa pasta. Já risquei meu livro, isso aqui dentro das inúmeras possibilidades aqui que você estudou. Assisti a aula sobre o tema, já risquei com meus marca-texto, aí você vai, agora vou resolver questões. Resolvi questões sobre o tema, então você sempre vai deixando anotado o que foi estudado. Para quê? Para lá na frente você conseguir revisar o tema, tá? E você conseguir resolver mais questões sobre o tema. Porque principalmente quem está estudando para concurso, você não vai voltar lá para aquele raciocínio inicial e começar do zero. Você vai voltar lá para as suas anotações. Você vai voltar talvez para a aula, para pontos específicos dela, onde você quer recordar o que o professor falou. Você talvez vá voltar para pontos específicos do livro, onde seu marca-texto está indicando uma coisa, onde você riscou de outra cor, para dizer que aquele ponto já foi cobrado em prova. Ou então você vai estar resolvendo uma questão e não lembra do tema, aí você vai voltar lá nas suas anotações, tá?
Então é importante que fique tudo anotado. Anderson, eu não estou estudando para concurso. Não importa. Está estudando aí sobre produtividade. Está arriscando um livro sobre produtividade. Mesma forma. Está anotando no fichando. Está anotando no caderno. Tem aula sobre o tema. Vai fazendo a mesma coisa. Colocando os temas que já foram estudados. Ah, mas eu não vou fazer prova. Eu não tenho necessidade de ficar voltando para revisar todo o tempo. Depende. Tá? Depende. Às vezes você acha que nem tem. Às vezes, se você está estudando, por exemplo, para falar sobre o assunto, para falar, seja você um líder de equipe dentro de uma empresa, seja você professor, seja você um palestrante, você vai ter que voltar naquele tema. Será que você vai ter que voltar toda vez e ler aquele mesmo capítulo 100 vezes? Você não pode fazer uma primeira leitura anotando, riscando, marcando, vendo aula sobre o tema e voltar e revisar, e revisar, e revisar. Você vai ganhar mais tempo, eficiência, eficácia e vai te diminuir teu estresse mental, sem contar que tu vai conseguir manter um raciocínio mais apurado, mais forte sobre aquele conteúdo, porque está seguindo ali tá revisando muitas vezes a mesma matéria. Tá? Então é importante que você faça isso. Ah, Anderson, mas eu preciso ler e aplicar na prática. Se você está em um momento, em um exercício de uma atividade profissional, aí eu vou trazer exemplo. Você é vendedor, tem coisa que você está lendo e você vai conseguir aplicar já naquele seu dia de trabalho aquelas técnicas que estão sendo ensinadas ali. Mas veja bem, você vai aplicá-las, mas não quer dizer que você vai ter eficiência, não quer dizer que você vai lembrar de tudo. Você vai iniciar um processo prático de aplicação que só com o tempo vai fazer com que você se torne melhor. E esse tempo, aí à medida que esse tempo vai passando, que você vai aplicando, você já vai estudando outras técnicas que vão aprimorando ainda mais essa inicial que você aprendeu. Então, e vão ter pontos, por exemplo, quem trabalha com vendas, que se fala de gatilhos mentais, de persuasão. Você acha que vai ler algo sobre persuasão e gatilhos e já vai chegar na prática ali aplicando? Não, você vai precisar ler mais, entender mais, aplicar mais a cada dia e reforçar mais o conhecimento sobre aquilo. Isso também lá no marketing digital. Tá no marketing digital, estou estudando tráfego pago. Você aprende tráfego pago praticando. Mas à medida que você vai praticando, você vai precisar revisar várias vezes aquele conteúdo e praticar várias vezes aquele conteúdo para que ele se fixe e você consiga se tornar um profissional aí muito melhor. Então, eu acredito que por hoje, gente, é isso, tá? Então nós estamos falando sobre como organizar um cronograma de estudo eficaz para você alcançar suas metas. Nós falamos sobre a importância de um cronograma de estudos personalizado. Como eu disse, é você que personaliza, é você que se monta, é você que monta, é você que define a estratégia. A gente só traz as ferramentas para que você defina a sua estratégia e você possa aí montar de acordo com a sua autoavaliação, rotina, tempo e o formato de aprendizado aí de acordo com as suas necessidades individuais, seja você auditivo, sinestésico ou visual. Lembrando que eu disse, é importante que você sempre use os três, mas sempre vai ter um que tem uma predominância sobre o outro. E você montar esse cronograma de estudos após essa autoavaliação, aumenta a sua eficiência, aumenta a sua eficácia, porque você tem um plano de estudos organizado, tá? E isso vai diminuir muito a sobrecarga e o teu estresse mental, porque você vai, na medida que você tem um plano de estudos organizado, você vai estudando, mantendo anotado o que estudou para saber o momento exato de aplicar na prática e de revisar o que precisa ser revisado, seja para o exercício profissional, seja para uma prova a qual você está fazendo. Obrigado, Joanilo, meu amigo, pelos insights. Valeu. E, gente, turma, no decorrer da semana, tá? Todos os dias, aqui durante a semana toda, nós vamos estar aqui por volta de 7h30 da manhã, entre 7h30 no máximo 8h,
mas eu vou avisando aqui a vocês, fazendo essas lives, nós vamos falar muito sobre metas, sobre foco, sobre planejamento. Amanhã, por exemplo, eu já vou falar um pouco sobre o estabelecimento aqui dessas metas de longo e curto prazo, para ajudar vocês aí a se organizarem nesse momento de estudo, de renovação, de crescimento, de novos ciclos, né, que eu acredito que muita gente está se submetendo. Obrigado, Joanilo. Pessoal que quiser assistir no decorrer dos outros dias, também ativa as notificações, encaminha aí para um amigo, familiar, alguém que você conheça que tem interesse sobre esse tema, tá? Curte e compartilha, aí é importante, nós vamos estar aqui falando sobre isso no decorrer das próximas semanas. E também está livre aqui, eu quero que vocês deixem seus comentários, dúvidas, dicas de temas que vocês acham importante que nós possamos trazer aqui para tratar também, tá? Então, manda aí pra gente. A live, o pessoal já me perguntou, vai ficar gravada, ok? Vai ficar gravada aqui e eu também vou disponibilizar lá no nosso canal do YouTube, que é um canal novo que a gente está tratando, tá trabalhando. Quem não conhece, clica aí no link da bio, vai lá no canal. Lá no canal tem alguns vídeos que não estão aqui. Tem também entrevistas que nós estamos fazendo semanalmente aqui no projeto do Estudo Cash, que é toda quarta-feira às 20 horas. Nós estamos conversando com profissionais do direito sobre carreira, vida, estudos. E lá nós temos os programas completos, como também alguns outros vídeos aí. Também eu conto um pouco da minha história e tem vídeos dos mais diversos formatos que vocês gostarem. Deixa lá o comentário, curte, manda aqui pra gente também dicas do que nós possamos trabalhar, tá? Gente, bom dia, bom trabalho a todos. Eu também vou iniciar aqui, despachar meus processos. Até amanhã, que Deus os abençoe e tenham uma excelente semana. Valeu, obrigado.